Esse é o meu desejo a todos vocês que estão aqui presentes e também aos irmãos em Cristo Jesus que nos assistem. Quem sabe agora, durante essa transmissão ao vivo, ou ainda em qualquer outro lugar e qualquer outra oportunidade, sejam também bem-vindos em nome de Jesus. O tema, creio que será projetado aqui em instantes, mas já adiantando, eu peço a gentileza de vocês abrirem o que a carta que Paulo escreveu a este grupo de pessoas aí. Vocês vão abrir a carta aos Filipenses ou a carta aos Fernandopolenses? Então, abram aí, façam a sua escolha. Acompanhem aí na sua Bíblia a carta que Paulo escreveu aos Filipenses e, por que não dizer, aos Fernandopolenses. Encontramos? Eu quero ler apenas o verso 8 no capítulo 1. Então, carta aos Filipenses, capítulo 1, verso 8, leitura que eu faço em nome de Jesus. Porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tenho em entranhável afeição de Jesus Cristo. Vamos orar? Em nome de Jesus. Senhor Jesus, nós estamos reunidos, Senhor, em torno da Tua santa palavra. Pai, estas palavras aqui escritas por Paulo, fala de amor, fala de entranhável afeto, fala de afeição, e tudo isso em nome de Cristo Jesus. E nós nos apresentamos, Senhor, como o alvo da Tua graça, como o alvo da Tua misericórdia, sabedores que o Senhor nos amou, sabedores que o Senhor nos ama, sabedores, Senhor, de que o Teu Espírito Santo é quem nos faz viver em comunhão, em afeição, nesse amor que há no nome de Jesus. Por isso eu peço perdão pelos meus erros, perdão pelas minhas falhas, perdão, Senhor, pelos pecados meu e de toda a Tua igreja, a fim de que isso não, Senhor, impeça de que ouçamos a Tua voz. Pai, que a Tua misericórdia se derrame sobre nós, a proteção dos Teus santos anjos, mas a unção e a orientação do Teu Santo Espírito ao meu falar e ao entender de cada um de nós que aqui estamos, que sejamos instruídos a uma só palavra. A Tua voz fale comigo e por meu intermédio, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Graças a Deus. Carta aos Filipenses. Entre aspas aí, Fernandopolenses, porque essa carta certamente pode ser dirigida a todos os que moram na cidade de Fernandópolis. Mas como a tecnologia nos proporciona propagar uma mensagem, propagar um vídeo, e esta propagação pode alcançar qualquer lugar do mundo, qualquer parte do mundo, então, entre aspas, aí está Fernandopolenses, e faz necessário eu esclarecer duas coisas aqui. Talvez a maioria de nós aqui já sabe. Ao ler o título, ler o tema, já identificou e não há nenhuma dúvida. Mas existe a possibilidade de alguma pessoa que esteja tendo acesso a essa mensagem, a este vídeo, tenha lá suas dúvidas. Então, vou esclarecer duas coisas aqui. Primeiro, o Fernandopolenses está entre aspas, porque
um fernandópolense é quem mora na cidade de Fernandópolis. Eu me lembro que quando eu fazia alguns cadastros em algumas empresas e eu dizia Fernandópolis, o atendente colocava Florianópolis. Eu dizia, não, Fernandópolis. Ela falava, eu conheço Florianópolis. Eu falei, mas Fernandópolis existe. E quem mora em Fernandópolis é fernandópolense. E a outra, e está entre aspas, porque como se trata de uma carta escrita pelo apóstolo Paulo, trata-se da palavra de Deus, da orientação da parte de Deus, e ela serve não apenas aos fernandópolenses, como a você, que porventura mora em outra cidade. Por que não dizer, entre aspas, os paulistanos, ou paulistas, ou jalesenses, ou nova-iorquenses, não sei se seria esse o termo. Enfim, a qualquer pessoa de qualquer cidade, de qualquer lugar do mundo. E aí, o primeiro esclarecimento, que é original aí, carta aos Filipenses, é porque Paulo estava escrevendo a uma comunidade de fé, a uma igreja, que residia na cidade de Filipos. E quem mora em Filipo é filipense. Então, Paulo está se dirigindo, escrevendo a um grupo de pessoas que moravam na cidade de Filipo. Estava escrevendo, naturalmente, aos crentes que moravam na cidade de Filipos. O verso que nós lemos aí, que foi o verso 8, está inserido nessa carta, e Paulo, na verdade, faz um desabafo, faz uma declaração aí, ele expõe os seus sinceros sentimentos. E veja como é interessante a expressão que Paulo usa, dizendo que Deus é testemunha dele, das saudades que ele tem, das pessoas para as quais ele está escrevendo. E esta saudade, na verdade, é muito mais que saudade. Ela é comparada a um entranhável afeto em Cristo Jesus. E aí, só esse verso daria subsídio para a gente falar aqui muito tempo. Mas, para pensar um pouquinho, para quem Paulo estava escrevendo? E já ficou claro que ele estava escrevendo aos moradores, crentes da cidade de Filipos. Você pode constatar aí no capítulo 1, verso 1. Paulo não estava sozinho. Ele começa na sua saudação, ele no seu prefácio, na sua carta, ele começa dizendo: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo. Identifica aí os autores. Paulo estava na companhia de Timóteo. Para os historiadores, Paulo, na verdade, estava preso nesta ocasião, preso em Roma. E ele tinha, essa era por volta do ano 61 depois de Cristo. Então, Paulo, nesta época, nesta ocasião do tempo, ele estava preso. Ele tinha também a companhia de Timóteo junto dele. E Paulo, então, resolve escrever uma carta aos irmãos da cidade de Filipo. Por que Paulo está falando de saudade, de entranhável afeto e em Cristo Jesus? Porque Paulo estava escrevendo a um grupo de pessoas que ele conheceu há cerca de 10 anos antes de escrever essa carta. Por volta do ano, então, 51 depois de Cristo, Paulo, na sua segunda viagem missionária, ele para em Filipos. E se você quiser comparar o surgimento da igreja de Filipo, ou a viagem, ou a primeira parada que Paulo fez em Filipo,
nós encontramos no livro dos Atos dos Apóstolos, Atos, capítulo 16, a partir do verso 12, vai falar ali sobre o surgimento ou a implantação do evangelho naquela cidade, na cidade de Filipos, cerca de 10 anos atrás. Alguma certa semelhança com o que estamos vivendo por esses dias, né? Me ocorreu agora aqui, há cerca de 10 anos, mais precisamente 11 anos, surgiu um grupo numa pequena cidade, por coincidência, Fernandópolis. E há cerca de 11 anos, nós vivemos a fé, né, neste grupo, neste ajuntamento de pessoas. Vivemos a fé em Cristo Jesus. Mas é certo que existe entre nós pessoas que se agregaram, se ajuntaram a nós, e eu estou me referindo como instituição. Eu estou falando da Igreja Adventista Boa Semente. É disso que eu estou falando, de nós, aqui em Fernandópolis. É certo que algumas pessoas se juntaram a nós para exercer e viver uma vida de fé há menos de 11 anos. Quem aqui está conosco há menos de 11 anos? Levante a sua mão, por favor. Ah, sim, uma boa parte. Há menos de 11 anos. Tem mais gente aí que não... Ah, sim, confirmou, eu não havia observado. Mas há menos de 11 anos. Agora, Paulo está escrevendo, retomando aqui o raciocínio, apenas uma parte que eu fiz. Paulo está escrevendo para pessoas crentes. Veja o verso 1, ele diz: a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos. Mas como já havia se passado 10 anos, cerca de 10 anos, entre os santos que estão em Filipos, já estavam também os bispos e os diáconos. A igreja que recebeu a boa semente. E a boa semente se refere à palavra de Deus. Ela é a boa semente. Nós somos o solo, o terreno, onde irá germinar ou não. O terreno dos nossos corações equipara-se ao solo. Mas a semente é boa. A boa semente, que é a palavra de Deus implantada na vida de todo aquele que quer salvação e que quer ser abençoado em nome de Cristo Jesus. Então Paulo, ele já escreve a um grupo de pessoas que já estavam organizados de uma forma em que existia bispos, ou algumas traduções pode trazer uma equivalência aí a presbíteros, ou ainda a pastores, mas também na companhia de diáconos. Para os irmãos que talvez não estejam familiarizados com esses termos, toda a comunidade de fé tem alguém que exerce uma função de liderança ou de supervisão, alguém que se dedica não apenas ao ensino, ao cuidado da palavra de Deus, mas também na visitação, no envolvimento, por que não dizer, no pastoreio dos membros da comunidade de fé. Eu estou falando sobre os presbíteros, sobre os pastores, ou ainda, em algumas denominações, os bispos. Pessoas que têm essa função dentro da igreja. E também dos diáconos. O diácono seriam os assistentes, aqueles que estão ao serviço, que estão à disposição, tanto na recepção, no cuidado, na orientação e sob a supervisão do pastor ou dos presbíteros. Paulo, então, fala a um grupo bem organizado, uma igreja estabelecida, constituída, com 10 anos de existência, um corpo presente, uma consciência bem clara, bem definida, com atividades e atribuições bem
acertadas, bem acertadas, a ponto de Paulo falar e considerar essas pessoas os santos que moram em Filipos. Santos? Santos. Santos em Cristo Jesus. E aí muda todo o sentido. Se alguém não se considerava nenhum santo, agora Paulo está afirmando que em Cristo Jesus, que é Ele quem nos santifica, então, quando abraçamos a fé, nós somos considerados santos. Santos em Cristo Jesus, pelo simples fato de saber que pertencemos a Ele e de que Ele nos quer separados do mundo e das suas concupiscências. Sim, santos, justificados em Cristo Jesus. Paulo ainda fala sobre uma característica presente no coração e na mente daqueles irmãos. Só para a gente contextualizar, a cidade de Filipos, ela não tinha muito tempo de existência. Na verdade, a cidade de Filipos, como este nome, Filipo, era recente. Antes de se chamar Filipo, ou por que se chamou Filipo, foi porque essa cidade foi conquistada por um rei da Macedônia, nada menos do que o avô de Alexandre o Grande. O avô de Alexandre o Grande, nós sabemos que um conquistador da Grécia, o maior conquistador, da maior extensão de terra e no menor espaço de tempo que alguém jamais conseguiu conquistar povos e regiões, Alexandre o Grande tinha um avô que já era rei, o Felipe II. E ele, então, quando conquistou aquela cidade que antigamente tinha um outro nome, não era Filipos, era uma cidade oriunda dos trácios, um povo rebelde, lutador, né? Mas que foi conquistado, sim, pelo Filipe II, que ao conquistá-la colocou o nome de Filipos. O conquistador grego, o rei Filipe II, dominou a região e colocou o nome de Filipos. Essa cidade, ela era muito explorada pelas suas riquezas, minério, estou falando de ouro. Tinha ouro naquela cidade. Mas, depois da Grécia, nós sabemos que os romanos, eles dominaram os gregos. Filipos, aliás, está localizada na Grécia, na região da Grécia. Então, os romanos dominaram os gregos. E o ouro já não existia mais. Mas esta cidade foi palco de uma batalha épica. Quando Júlio César, o imperador romano, ele foi morto, então as pessoas que foram vingar a morte, ou que foram justiçar a morte do imperador Júlio César, eles travaram uma batalha nessa cidade, na cidade de Filipos, e venceram. Tempos depois, um representante do exército, Otaviano, ele toma a cidade para si e passa a ser ainda imperador, ou um Augusto. E aí uma parte aqui, o imperador Otaviano, o termo Augusto se refere a um título. E uma vez eu fiz um comentário aqui, alguém achou que eu estava falando de mim mesmo. Mas não. Augusto significa divino, maravilhoso, majestoso. E eu não sou nada disso. Mas o título aplicado aos imperadores romanos era Augusto. Se um imperador chamava, por exemplo, Otaviano, que é o que eu disse, ele tinha um complemento, Otaviano Augusto. Se ele era por nome Júlio,
ele tinha um complemento no nome, Júlio Augusto. Mas esta cidade de Filipe, eu estou fazendo esses comentários, porque por pertencer ao Império Romano, agora ao Império Romano, ela também era conhecida por outro nome. Sabe qual o nome? Aí eu peço atenção para essa moça que está do lado do Dom Juan. O nome da cidade de Filipos popularmente era conhecido como Júlia Augusta Filipense. Interessante. E por que isso? Porque como ela foi palco de uma batalha importante e que depois pertenceu como recompensa aos soldados, aos oficiais que batalharam, ela passou a ser, a cidade de Filipos passou a ser a sede dos oficiais do exército romano, passou a ser considerada, na verdade, uma, não vou dizer província, mas uma colônia romana. E segundo a história, ao falar sobre Filipos, os historiadores consideravam a cidade de Filipe como uma mini Roma, porque ali era uma cidade onde os oficiais, as pessoas aposentadas já do trabalho no serviço do exército romano, mas também os seus descendentes e filhos desses homens, desses oficiais, começavam a ocupar lugar de destaque, lugar de importância, e tinham títulos como recompensa pelos serviços prestados. Olha que interessante, benefícios. Então, a cidade ali era muito importante. Haja vista que, abaixo da cidade de Filipos estava um pouquinho acima, numa colina, mas tinham rios importantes, e a principal estrada que dava acesso da Europa à Ásia. Olha que interessante. Se alguém viesse ali por mar, tinha que descer no porto de Neápolis. Andava um pouquinho mais, 13 a 15 quilômetros, chegava em Filipos. E passava ali uma estrada que ligava a Europa até a Ásia. Dava acesso ao mundo da época. Passava por ali. Então veja a importância. E eu estou falando isso para a gente contextualizar, mas ao mesmo tempo perceber a riqueza de detalhes que o Evangelho pode trazer para quem se posiciona como servo de Jesus Cristo. Olha só, Paulo fala que todas as vezes que ele se dirige a Deus, ele lembra dos moradores da cidade de Filipos. E o que faz Paulo lembrar não era a pompa ou a importância que a cidade tinha. Paulo fala, por exemplo, de uma mulher cujo nome era Lídia, que é considerada a primeira europeia, porque ela morava próximo ali, e encontrou Paulo na cidade de Filipos, a primeira mulher europeia convertida ao cristianismo. A Lídia, uma empresária, ela tinha, por que não comparar com uma boutique de roupa hoje, quem tem loja aí, né? Ela comercializava púrpura, que era um material usado para misturar e dar cor à vestimenta, às roupas dos nobres, dos senadores, dos importantes. Filipos estava cheio dessa gente. Títulos de pessoas com cidadania romana, tinham direitos e privilégios, né? Só que, junto a esta cidade, que Lídia, uma comerciante, teve o seu primeiro contato com o Evangelho, também tinha outro grupo de pessoas. Tinha ali funcionários públicos, por que não dizer? Em Atos 16 fala sobre a conversão de um homem que era carcereiro. Ele estava a serviço de Roma.
Ele era um funcionário público. Mas também ali fala sobre, Atos 16 fala sobre uma mulher aprisionada, uma menina, uma jovem, aprisionada por espírito maligno, mas que dava lucro aos seus senhores. Ela tinha espírito de adivinhação. Mas essas 3 pessoas são mencionadas quando Paulo visita a cidade de Filipe, na sua segunda viagem missionária, e implanta a igreja. Fala da conversão da Lídia, fala da conversão do carcereiro, fala da conversão de uma jovem, uma escrava, uma pessoa comum, uma pessoa simples. Então o evangelho representa solução e salvação para qualquer grupo de pessoas, qualquer classe social, qualquer status ou posição, ou ainda o evangelho representa salvação para todo aquele que crê em Jesus como Senhor e Salvador. E você pensa que era fácil crer em Jesus naquela época, principalmente na cidade de Filipe? Como Filipe foi dominada por Roma, era comum naquela cidade culto aos deuses romanos. O culto ao imperador era praticado ali, na cidade de Filipe. O culto aos deuses itálicos, né? Porque havia, sim, uma propagação. A cidade foi colonizada por Roma, mas antes também havia os gregos. Culto aos deuses gregos. E ainda algo que estava presente. Nós estamos falando agora já de cerca de 400 anos depois da fundação da cidade de Filipos, né, através de um outro povo, que eram os trácios. Mas culto também aos deuses pagãos dos fundadores da cidade. Veja como a idolatria era presente na cidade de Filipos. Os deuses romanos, os deuses gregos, os deuses dos fundadores da cidade, mas agora, a principal porta de entrada para o Evangelho de Jesus Cristo, único Senhor e Salvador de todo aquele que nele crê. Há poucos anos, cerca de 7 anos, nós já ouvimos falar aí da Unesco, né? Organização Unesco, que registra locais, templos, monumentos como patrimônios da humanidade. Há cerca de poucos anos, a cidade de Filipos foi considerada participante da Unesco pela importância e como a primeira cidade ao receber o cristianismo para alcançar a Europa. Olha que interessante. Então, Paulo está escrevendo aos filipenses ou aos fernandópolenses? Eu não sei como você identificou aí. E agora eu quero pensar sobre eu e você. Porque como o fernandópolense pode ser substituído por qualquer outra cidade natal, eu quero que você e eu pensemos sobre o que Paulo está escrevendo para mim e para você. O contexto nós já sabemos, você sabe onde você nasceu, você sabe qual era a sua formação religiosa, seus conceitos, seus valores. Você sabe, e eu também sei, daquilo que norteava a nossa fé no passado. A importância que nós dávamos às coisas do mundo. A importância que nós nos empenhávamos em fazer aquilo que era para o nosso próprio deleite, para o nosso próprio prazer. E você e eu sabe o momento e a situação em que o Evangelho chegou na minha e na tua vida. Para Lídia, Paulo escrevendo, ou melhor dizendo, Lucas escrevendo lá no livro dos Atos,
ele fala que ao ter contato com o Evangelho, Deus abriu a porta do coração dela para receber a instrução da palavra. Eu não sei quando foi esse momento na tua vida. Na minha, eu sei. Na minha, eu sei. E o texto ou a palavra que me converteu está em Filipenses. E a gente fica pensando e fazendo uma reflexão sobre Paulo, o próprio escritor, aquele que antes perseguia a igreja. Quando Paulo chegava, os cristãos corriam. E Paulo fazia isso com uma consciência, julgando estar fazendo um serviço para Deus, perseguindo e requisitando cartas que pudessem prender, açoitar ou ainda consentir com a morte de todo aquele que se identificasse como cristão. Veja a transformação que o Evangelho faz na vida de uma pessoa. De perseguidor a propagador do Evangelho. Agora, como receptores da palavra, talvez hoje esteja sendo o dia em que Deus vai abrir a porta do coração de alguém que esteja aqui. Pela primeira vez. Quem sabe? Mas Paulo está escrevendo a essas pessoas e ele faz menção a algo interessantíssimo. Ele diz, eu sei, no verso 5, Paulo dizendo que vocês cooperaram com o Evangelho desde o primeiro dia. E aqui, irmãos, para pensar nessa palavra, cooperação. O que seria cooperar com o Evangelho? Em primeiro lugar, é entender que Deus tem um propósito na tua vida. Deus tem um propósito na minha vida. E ao conhecer este propósito, coopere, por favor. Coopere, por gentileza. Seja sábio, inteligente. Renda-se às palavras santas que vão produzir salvação na tua vida, na minha vida. Mas mais do que isso, eu disse que quando eu entendi que a conversão fez parte da minha vida, era o texto que estava em Filipenses. Mas logo mais, se houver tempo, falaremos sobre ele. Mas veja só que interessante. O Evangelho chega. A pessoa tem o contato com a palavra. E o que é o Evangelho? O Evangelho na Grécia Antiga, e aqui bem aplicado à cidade de Filipe, que foi dominada pela Grécia Antiga, o Evangelho antes era uma espécie de recompensa. Essa palavra, o Evangelho, significava uma espécie de recompensa. Você trazia uma notícia para alguém, um recado para alguém, e alguém lhe dava uma recompensa, um mimo, como agradecimento à mensagem que você recebeu. O Evangelho era o mimo, era o presente, a recompensa referente a uma mensagem que alguém poderia estar lhe trazendo. Não tinha e-mail, não tinha... o e-mail já está um pouco antigo, da minha época. Não tinha WhatsApp, não tinha outro meio, né, de se propagar. Mas então, recado, mensageiros. Depois o Evangelho passou a representar a própria notícia, a própria novidade, a própria mensagem, a mensagem em si. E na época de Jesus, o Evangelho não é outra coisa senão a palavra de Deus falada aos corações e mentes de quem hão de se salvar. O Evangelho, a boa nova, vindo do céu, a notícia, que não vai te recompensar com um presente por ser portador dele, vai te dar a salvação e a vida eterna, por ser cooperador, por ser praticante, por ser exercitado, não por ouvir e entender e conhecer, que era, a princípio, quando o Evangelho chegou na minha vida,
eu achei que era esta a missão. Muito bem, agora eu sei. Agora eu conheço. Agora eu entendo. Agora eu compreendo. O que resta para mim agora? Para mim resta morrer e aguardar a salvação. E há pouco eu me lembrava aqui durante o louvor que era cantado, e eu lembro de uma pessoa que não se conteve hoje, ela me cutucou para dizer, você lembra desse louvor? E eu estava pensando exatamente nisso. Eu estava pensando durante o hino, durante o louvor, que o que Deus me chamou para fazer o quê, né? Ele me tirou de trás das malhadas. Ele colocou dentro de mim a visão dele. Ele colocou em mim a unção dele, porque eu vou representá-lo como propagador do Evangelho. E eu me lembro que este hino tocou no dia da minha consagração, né? E interessante, quando toca esse hino, é claro que a gente lembra, mas eu não vou viver do passado, eu vou viver da expectativa do futuro, que é continuar conhecendo e prosseguir no conhecimento de Deus, a fim de que o Evangelho alcance mais vidas e salve e transforme a vida dos exercitados por ele. Este é o propósito, esta é a visão. E Paulo fala sobre isso. Olha, vocês cooperaram comigo, escrevendo aos Filipenses, vocês cooperaram comigo no Evangelho desde o primeiro dia, mas que tipo de cooperação Paulo estava falando? É claro que também cooperação financeira. Afinal de contas, Paulo era um missionário. Ele ficou em Filipos 2 anos, mas ele seguiu viagem. Ele precisava. E onde Paulo estava, lá estava a cooperação financeira para o apóstolo. Os irmãos de Filipe contribuíam financeiramente também para que o evangelho alcançasse mais vidas. Paulo, 10 anos depois, preso em Roma, estava lembrando dessa cooperação, mas eu tenho certeza que Paulo se lembrou, quando ele também esteve em Corinto, estava lá a contribuição dos filipenses. A oferta vindo da Macedônia, quando Paulo escreve aos Coríntios, está falando dos filipenses, que juntaram recursos para oferecer, para dar apoio, para dar suporte. Mas é fato que Paulo também está falando de que aquelas pessoas que abriram o seu coração para receber o Evangelho, ele as considerava como participantes da graça de Deus que era presente na sua própria vida. Vejam, irmãos, que privilégio é dar ouvido à voz de Deus. Que privilégio é conhecer a Deus, prosseguir no conhecimento de Deus, se entregar e se render às palavras de Deus, porque Paulo está falando de que o privilégio que ele tinha, lembrando de quem ele era, lembrando do que ele fazia, e lembrando do que Deus fez na vida dele, e lembrando do que Deus é capaz de fazer na vida de qualquer pessoa. Paulo então fala, vocês têm o privilégio que eu tive. Vocês são participantes da graça que eu tive. Em outras palavras, o Evangelho alcançou, transformou e produz efeito e resultado na vida de vocês. Paulo está escrevendo aos filipenses ou aos fernandopolenses? Para quem a palavra está sendo dirigida hoje? Sobre essa evolução, para eu concluir aqui, mais 5 minutos talvez, Paulo fala sobre o amor. Ele falou do entranhável afeto em Cristo Jesus, lá no verso 8. Mas Paulo não se contentou em perceber isso quando ele visitou a igreja
ou os irmãos de Filipe, quando ele escreveu para eles. No verso 9, Paulo fala sobre um pedido que ele faz a Deus. Filipenses capítulo 1, verso 9, ele faz um pedido, ele deixa claro qual é o pedido que ele tem a Deus em relação àqueles irmãos, aos irmãos fernandopolenses, por que não dizer? Paulo diz assim, verso 9, e peço isto, que o vosso amor aumente mais e mais em ciência e em conhecimento. É preciso prosseguirmos sobre o conhecimento das coisas, sobre o entendimento das coisas. É necessário que haja em nós crescimento, tanto na ciência quanto no conhecimento generalizado. E aí eu faço uma observação que me ocorre agora. A estrada que passava em Filipos, que dava acesso ao mundo da época, à modernidade da época, ela está hoje nas nossas mãos. Na tua mão, você tem acesso a qualquer parte do mundo. Desde cultura, conhecimento diverso, entretenimento, mas propagação do pecado e de tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. Nós temos acesso a esses locais, lugares ou coisas que podem nos trazer diversão, prazer, conhecimento aqui, hoje, na palma da mão. Mas Paulo fala de que esse conhecimento, de que essa consciência ou a ciência através da sua busca, sempre pautado no amor de Cristo, Paulo fala no verso 10 que o pedido dele se resume num só propósito, num só objetivo. E ele diz assim claramente, para que aproveis as coisas excelentes. Tem alguma tradução aí que vai estar falando as coisas melhores? Tem alguma aí? Para quem está acompanhando, Filipenses 1, verso 10. Aproveis as coisas melhores. Mas se você buscar referência nessas coisas excelentes que Paulo está colocando como objetivo do seu pedido, eu peço a Deus que você, filipense, fernandopolense ou qualquer pessoa que abrace o Evangelho, eu peço a você que você cresça no amor, que você cresça no conhecimento, na ciência, mas eu peço a você que você receba, em outras palavras, aquilo que está se perdendo na igreja atual. Eu peço que você busque o dom do discernimento para poder escolher e aprovar aquilo que for de melhor, aquilo que for excelente, aquilo que for superior. Porque o acesso que nós temos na palma das nossas mãos, o conhecimento, a pesquisa, a busca, o resultado, o que você quiser saber sobre qualquer assunto, sobre qualquer fato, você tem acesso hoje. Nós vivemos na era da informação, na era do conhecimento. Para os professores, eu me lembro de ter ouvido de um professor há pouco tempo, de que o resultado agora não era o professor transmitir o conhecimento para o aluno, no sentido do professor trazer a informação para ele e fazer com que a informação chegue na cabeça do aluno. Aliás, a palavra aluno quer dizer, vem do grego dizendo alguém que não tem luz própria. Aluno, sem luz. Ele é simplesmente alguém que vai ser instruído por outra pessoa, por um professor. Mas esse conceito já não é mais esse. Você não é mais um aluno. Eu ouvi isso numa palestra há uns 20 anos. Nós somos estudantes. Hoje o segredo não está na transmissão da informação, mas como você tem e obtém o acesso à informação. E a maneira que nós obtemos acesso à informação hoje
ela é muito questionável. Por isso, Paulo, há 2000 anos, escrevia para um grupo de pessoas crentes. E há 2000 anos depois, nós, os fernandopolenses, dizendo: cresça no conhecimento, mas aprove as coisas excelentes. Aprove. Tenha discernimento. Peça a Deus, peça ao Espírito Santo para te trazer discernimento sobre se aquilo agrada ou não a Deus, sobre se aquilo é de Deus ou não, se edifica ou não edifica. Porque que tipo de conhecimento nós vamos transmitir aos nossos filhos e aos nossos netos? O segredo hoje é ter acesso, como obter acesso à informação. E a informação nós temos aqui. É aqui. Instrução de como viver é aqui. Coisas agradáveis, coisas boas, coisas que vão produzir resultado, coisas que Paulo diz, dizendo de que fazendo isso, procurando aprovar as coisas excelentes, vocês irão se tornar cada dia mais crentes sinceros. Crentes que ao observar a vida de vocês, as pessoas vão olhar para vocês, e eu vejo isso, Paulo dizia, eu vejo isso, que vocês produzem frutos de justiça. Eu vejo isso na vida de vocês. Frutos de justiça. E todos esses frutos em Cristo Jesus, para o louvor e glória de Deus. Irmãos, eu não posso pedir mais tempo, mas vamos ficar de pé. Vamos pensar sobre essas coisas excelentes. Na referência bíblica, as coisas excelentes, elas estão fazendo menção às leis de Deus, aos mandamentos de Deus. Coisas excelentes que Paulo orienta, pede, e é o alvo da sua oração para mim e para você, é que nós busquemos os mandamentos de Deus, colocando em prática e vivendo a palavra de Deus dia a dia. Paulo fala: se você não é judeu, você pode o ser através da circuncisão do teu coração, do teu entendimento, fazendo e praticando o que a palavra de Deus ensina e orienta. Mas se você é judeu, se você é um crente que se vangloria dos mandamentos, que se vangloria do conhecimento, que faz menção a como povo de Deus, exclusivo de Deus, então Paulo escreve para mim e para você falando assim: observe se você não está julgando aquilo que você mesmo está fazendo. Observe se você não está se comportando como alguém que você vê como reprovação o comportamento dele. Quer seja na fala, quer seja no convívio, na onde você vai, no lugar que você frequenta, no que você come, no que você bebe, no que você fala, no que você entende, na mensagem que você transmite. Então Paulo olha para mim e fala assim: Júlio, procure as coisas excelentes, porque sem elas, você não herdará o reino dos céus. Vamos louvar, vamos pensar, vamos refletir, e depois nós vamos orar, pedindo que esta carta, escrita a mim e a você, encontre resposta no nosso coração. Que Deus abra a porta do meu e do teu coração para buscarmos e aprovarmos as coisas excelentes, em nome de Jesus.